Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Então, dando continuidade aos nossos estudos, nós vimos na aula passada e estudamos, então, um pouco sobre a vida do rei Acaz, né, que foi um rei mau perante o Senhor, cometeu várias atrocidades, vários crimes e várias coisas que não estavam prescritas ou orientadas pelo próprio Deus para a vida dele. Desonrou o nosso Deus, né? Não ouviu a palavra dos profetas pelos quais Deus havia mandado até ele, preferiu então ouvir os reis pagãos e os ídolos pagãos desses reis, né? E dessa forma então morreu e não foi feito nenhuma honra, né? Nenhuma honraria para ele. E hoje nós vamos dar continuidade então estudando sobre a vida de Ezequias. E nesta aula nós vamos estudar os dois primeiros capítulos, que são capítulos 29 e capítulo 30, e vamos deixar então para uma próxima aula trabalhar o capítulo 31 e 32. Por quê? Se nós formos trabalhar os 4 capítulos hoje, nós temos um tempo muito curto, e nós não vamos conseguir passar da melhor forma para você, meu irmão e minha irmã, aquilo que nós queremos passar e que você entenda o contexto todo do que está acontecendo, então, nesta época. Então, dando continuidade aos estudos, então, nós vamos trabalhar os capítulos 29 e 30, né? E nesses capítulos, então, além do 31 e 32, eles registram, então, os atos do rei Ezequias, cujo significado em hebraico é força de Deus, ou Jeová fortalece. Ezequias, então, reinou em Judá por 29 anos, de aproximadamente 715 até 687. Ele era filho de Acaz, como eu falei agora há pouco, e filho de Abi, sua mãe. Ezequias, então, reinou conjuntamente com seu pai de 729 a 715, né, um período em que ele esteve na corregência. Então, e a partir daí dos 25 anos de idade, este homem, então, torna-se o rei absoluto de Judá. Relembrando um pouquinho, Judá teve somente 6 reis bons entre os 19 que sentaram no trono, dos quais Ezequias era um. Juntamente, então, com os que nós já estudamos, o rei Asa, Josafá, Joás, Jotão, que nós já vimos, né? E hoje estamos vendo Ezequias e mais daqui a algumas aulas o Júlio vai trabalhar então a respeito do rei Josias. Nós vemos então que a respeito deste rei Ezequias existem 3 relatos bíblicos no Antigo Testamento que contam a história deste homem. Está lá em 2 Reis, capítulo 18, os versículos dos capítulos 18, até o 20, 2 Crônicas, capítulos 29 a 32, que nós estamos estudando neste tempo, e também no livro do profeta Isaías, nos capítulos 36 ao capítulo 39. E eu peço, meu irmão e minha irmã, como nós estamos trabalhando nas entrelinhas, que você possa estudar esses textos que nós estamos, tanto eu quanto o Júlio, passando para vocês, para que vocês possam entender o contexto todo daquilo que está acontecendo nesse momento histórico da vida de Judá e da vida de Israel. Então, além disso, esse homem é citado brevemente no Novo Testamento, na genealogia de Jesus. Está lá no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, versículos 9 e 10. E aí nós vemos que, de acordo com a visão do cronista, o rei Ezequias deu início a uma nova era na história de Israel, ou da história de Israel. O Reino do Norte havia sido destruído em 722 a.C. pelos assírios. E aí somente Judá permaneceu. Ezequias então avalia o Reino do Norte e o Reino do Sul do mesmo modo, e reuniu então representantes desses 2 reinos a fim de formar um único reino, com um só rei e um só templo em Jerusalém. Dessa época em diante, as experiências de bênçãos e provações, também a respeito do exílio e livramento, foram experiências conjuntas de um povo reunificado.
E essa parte, então, da história, ela enfatiza a importância da unidade entre o povo de Deus, tanto naquela época quanto nos nossos tempos atuais. Ezequias, então, foi um dos melhores reis de Judá. Ele era um rei piedoso, como todos os relatos bíblicos demonstram. De acordo com o autor do livro dos reis, não houve outro rei como ele, nem antes nem depois, porque Ezequias confiava no Senhor. Foi um testemunho de fidelidade dele, né? E um testemunho de fidelidade dele também é dado lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 26, versículos 18 e 19. Também no livro do profeta Miqueias, que foi contemporâneo de Isaías, este profeta profetizara que Jerusalém seria destruída. Está lá em Miqueias, capítulo 3, versículo 12. A resposta deste rei a tal mensagem foi, então, humilhar-se. Ele buscou o Senhor. A calamidade, então, não aconteceu. E aí nós vemos que 100 anos mais tarde, os anciãos do tempo de Jeremias estavam familiarizados com a história do livramento de Deus e da fidelidade de Ezequias. O cronista dedica, então, mais a atenção a Ezequias do que a qualquer outro rei, com exceção, logicamente, de Davi e Salomão. O cronista incorpora o material de 2 Reis, capítulos 18 até o capítulo 20, versículo 21, porém se desvia mais do que de costume do comentário de Reis, especialmente em seu relato extenso das reformas do templo realizadas por Ezequias e da celebração da Páscoa, que é onde vamos nos ater nesta aula, e estamos nos atendo já, que é os capítulos 29, versículo 1 até o capítulo 31, versículo 1. Então, ele apresenta o reinado de Ezequias como uma volta à glória do reino de Salomão. E nós vamos ver isso lá no capítulo 31, na próxima aula. Embora o cronista apresente um relato mais detalhado das suas formas, uma grande porção da narrativa sobre Ezequias é concernente à restauração do templo, a restauração da adoração ao Senhor e a celebração da Páscoa. Este monarca assumiu o trono, como eu disse anteriormente, após a morte do seu pai Acás. Ele teve um mau exemplo por parte do seu pai, que fez o que era mal aos olhos de Deus, que está relatado lá em 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 1. Porém, escolheu seguir o exemplo de Davi, seu pai, conforme o versículo 2, capítulo 29. E começou então as suas reformas, imediatamente após ser coroado rei, 2 Crônicas 29, 3. A reforma então teve como objetivo principal centralizar a adoração ao Senhor novamente em Jerusalém. Como parte desse programa, o jovem rei ordenou que o templo fosse reaberto e purificado. O primeiro ato então do reinado de Ezequias foi restabelecer o culto no templo interrompido por seu pai, que está lá em 2 Crônicas 28, 24. Buscou, em primeiro lugar, servir a Deus, pelo que foi abençoado em tudo no seu reinado. Reconheceu o valor da casa do Senhor na vida do povo. O relato da reforma, então, no templo, ela inclui a instituição dos cultos do templo, que está no capítulo 29, versículo 3 a 36, a celebração da Páscoa, que está no capítulo 30, versículos 1 até o 31, versículo 1, e as provisões para o templo, que está lá no capítulo 31, versículo 2 a 21, que nós veremos na próxima aula. Então, este homem encontra uma Judá humilhada e despida. Mesmo assim, irmãos e irmãs, este homem não colocou como prioridade resolver os interesses civis do seu reino, mas restaurar o culto ao Senhor. E aí nós entendemos e precisamos entender que se eu e você dermos prioridade às coisas divinas, as coisas começam corretamente no meu e no seu trabalho, e elas prosperarão conforme tal escolha. Que isso fique gravado no meu e no seu coração.
E aí nós vemos então que a idolatria ela foi removida da área do santuário. Inclusive a imagem de Neustã, que era o que? A serpente de bronze que Moisés erigiu no deserto para que o povo não morresse atacado pelas cobras abrasadoras. Está lá em Números capítulo 21, versículos 6 a 9. Então, só para nós podermos entender um pouquinho mais esse contexto, irmãos e irmãs, Neustã no original hebraico significa de cobre, e foi o nome de desprezo dado à serpente que Moisés fizera no deserto, e que Ezequias destruiu porque os filhos de Israel começaram a considerá-la como um ídolo e lhe queimaram incenso. Essa estátua, irmãos e irmãs, tornara-se objeto de culto e mostra quão facilmente nós podemos, e aquele povo também substituiu, né? E nós podemos substituir hoje a verdadeira adoração pela falsa adoração ao Senhor. Embora acreditem que Deus se agrada com este tipo de culto, os adoradores podem muito bem incorrer em condenação. E aí, irmãos e irmãs, o texto destaca que os sacerdotes e levitas passaram a servir de acordo com as prescrições bíblicas. A música, então, foi reincorporada ao culto, segundo o costume introduzido nos tempos do rei Davi. Ezequias, então, incentiva os habitantes do Reino do Norte a participar da adoração em Jerusalém. Se recordam que eu disse que o Reino do Norte foi destruído, então, foi tomado, então, de assalto em 722, e neste momento, então, existe essa reunificação. Os versículos 4 a 7, eles narram que o rei trouxe, então, os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico. E aí, irmãos, olha, apagaram as lâmpadas. E lâmpadas significa revelação. Não queimaram incenso. Incenso significa vida de adoração. Nem ofereceram holocaustos. O holocausto significa o sacrifício vivo nos santuários ao Deus de Israel. Está ali destacado no versículo 7. Com as festividades, então, o povo estava muito contente, devido ao tempo maravilhoso que teve durante a festa. Essa empolgação espalhou-se por outras áreas das suas vidas. Um dos resultados foi a destruição de todos os locais ilegítimos usados para adoração em Judá e Israel. Outro resultado foram as ofertas generosas dadas pelo povo para manter o templo em pleno funcionamento. O cronista, então, fecha esta sessão enfatizando que Ezequias fez o que era certo, reto e verdadeiro. Viu a necessidade de restaurar o verdadeiro culto ao Senhor e não perdeu tempo para iniciar o projeto. Tanto que no seu primeiro dia de mandato trouxe já resultados que foram sentidos por toda a terra. E nós vamos encerrar por aqui, esses 2 primeiros capítulos, e retornamos no próximo domingo trabalhando os capítulos 31 e 32. Eu espero que você tenha entendido bem, meu irmão e minha irmã, a respeito desses 2 primeiros capítulos, a forma como Ezequias se conduziu o seu reinado, diante do Senhor, trabalhando, orando, jejuando, restabelecendo o culto no templo, a adoração, assim como era feito no templo de Davi e Salomão. Que bom a gente ter de volta um rei que adorava, que buscava a presença do Senhor na vida dele e na vida do povo. Só encerrando um pequeno testemunho, eu não sei se todos sabem, mas essas 2 últimas semanas achei que era um pequeno problema de saúde, mas após todos os exames que foram feitos, foi detectado um problema no meu coração. Hoje eu estou com 70% do meu coração comprometido, a partir do tronco, está muito inflamado,
E dessa forma, então, as 3 vias principais e a aorta estão todas entupidas. E eu vou ter que passar por um processo cirúrgico, né? Fazendo, então, uma cirurgia de ponte de safena, né? Este momento não é o momento ideal para isso, apesar de ser uma cirurgia complicada, ela é tranquila, né? Mas devido ao Covid e o tempo que eu terei que passar, então, no hospital, na UTI e no próprio quarto, né? Não é o momento correto para fazer isso. Então, estamos orando, eu estou muito tranquilo, a família está tranquila, estamos orando muito a respeito, o médico é da nossa igreja, né, que tem nos atendido, o Dr. Frank, com muito carinho, com muito cuidado. E eu continuo, então, pedindo as orações dos irmãos, né? Quero dizer, Deus tem estado à frente, Deus tem cuidado de mim, tem cuidado da minha família, e eu creio que tudo vai concorrer para o bem daqueles que amam a Deus. Eu conheço meu Deus, né? E sei o que Ele pode fazer na minha vida e através da minha vida, no nome de Jesus. Então, até a próxima semana. Que Deus continue nos abençoando, no nome de Jesus. Amém.